Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Itaparica, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. E a você também que está acessando esse conteúdo, nós já agradecemos a sua passagem por aqui. Hoje vamos continuar a nossa reflexão sobre igrejas que estão dando certo. Igrejas que estão dando certo para nós não são igrejas que estão cheias apenas, mas igrejas que estão sendo relevantes em apresentar um conteúdo bíblico e correto na sua época para o povo que está alcançando. Temos usado como base para a nossa reflexão, para essa incomodação, o livro chamado Igrejas que Prevalecem. Igrejas que Prevalecem. Hoje, o tema da nossa reflexão começa pelo capítulo 12 de Lucas, verso 35, que diz o seguinte: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Lucas 12, 35. Igrejas que prevalecem, igrejas que são relevantes na sua época, são igrejas em que seus novos membros têm oportunidade de participar diretamente da vida da igreja. Eles não ficam encostados num canto esperando alguém morrer para ele poder assumir a vaga, mas eles vão assumindo compromissos, serviço, responsabilidade, de acordo com seus talentos, de acordo com o dom que recebem para poder servir ao reino de Deus. A igreja precisa ser um espaço onde todos os filhos de Deus têm oportunidade de se integrar e de participar do ministério da igreja. Não importa se são novos convertidos ou se são pessoas vindas de outra comunidade, de outra cidade, todo crente na igreja tem ministério, pode servir, a não ser que ele esteja doente. Quando ele está doente, ele tem que ser cuidado. Ele estando saudável, ele tem dom, ele tem talento e ele pode e deve servir. Ele diz aqui no texto que não deve existir quarentenas nas igrejas evangélicas para que os novos membros comecem a servir ao Senhor. E claro, isso aqui é algo muito fácil de se perceber ao observar o ministério de Jesus. Jesus foi convocando seus discípulos e seus seguidores e dando tarefa para eles, dando para eles a oportunidade de se envolver. Recebia também cuidados de outras pessoas que serviam aquele grupo ali também. E ninguém foi colocado em quarentena e fala assim: não, enquanto você não completar 3 anos, você não pode fazer tal coisa. Claro, existem ministérios na igreja que demandam experiência de vida, conhecimento mais aprofundado da Bíblia. Ministério do ensino, ministério da palavra, da pregação. Por exemplo, o aconselhamento precisa de um preparo maior. Mas existem outros tantos ministérios que você e eu podemos fazer e que aquelas pessoas que vêm chegando à nossa comunidade devem ter a oportunidade de fazer também. Essa é a questão. E para isso, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou ler aqui para você argumentos que defendem essa ideia de que a pessoa chegou na igreja, ela precisa receber logo a oportunidade de servir em alguma coisa. Vou ler alguns e vou comentando aqui com você, e eu conto com a sua atenção e com a sua reflexão. Caso você não entenda alguma coisa que a gente está falando aqui, discorde de alguma coisa, ou queira fazer uma contribuição, fique à vontade para escrever isso aí no chat e a gente vai ler com todo carinho e observar a sua participação, porque ela é muito bem-vinda. Isso aqui é uma conversa, né? E para que essa conversa aconteça de fato, é necessário, é importante que você participe aí, que você escreva alguma coisa no chat para a gente poder saber o que está passando na sua cabeça, como que você está recebendo esse material. A salvação em Jesus Cristo, um dos argumentos. Agora eu vou ler vários aqui, tá? A salvação em Jesus Cristo inclui naturalmente uma chamada para o ministério. Todo cristão é criado, salvo, dotado, autorizado e ordenado a ministrar.
somos chamados para ministrar aos salvos e aos não salvos. Obviamente, você entendeu isso aqui muito bem. Crente não é peça de decoração do mundo. Cristão não serve para poder fazer volume na igreja. Você e eu somos chamados para servir, para sermos filhos e ministrar a outros irmãos e ministrar também àqueles que estão fora do rebanho. A gente não existe só para poder enfeitar o mundo. Nós existimos para glorificar o nosso Deus e nós fazemos isso ministrando a verdade dele no coração de outras pessoas, cuidando de outras pessoas, ajudando naquilo que Deus nos dá a oportunidade de fazer. Outro argumento: o ministério é o coração e o cerne da vida cristã. Ele cita aqui para nós Mateus 20, 28, que é aquele texto que Jesus fala: eu não vim para ser servido, para que vocês fiquem me servindo, mas eu vim para servir e dar a vida em favor de muitos. Jesus está explicando ali que lá fora, quem exerce autoridade quer ser bajulado, ele quer ser colocado num pedestal, numa cadeira especial, num trono. E ele diz o seguinte: lá fora é assim, aqui comigo a conversa é diferente, a forma, o jeito, o modelo é outro. Comigo, quem quiser ser servido, né? Quem quiser ser servido é aquele que serve. Você precisa cuidar. E Jesus fala: eu mesmo não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Se Jesus fez desse jeito, como que eu e você vamos querer fazer diferente? Não dá. Vamos ver um outro argumento? Temos mais argumentos aqui. A função segue a forma do ministério. A forma como Deus me fez determina o que Ele quer que eu faça. Deus moldou cada pessoa de uma maneira singular para um ministério específico. Isso aqui é para fazer eu e você pensarmos sobre a singularidade que existe em cada um de nós. Como você, com todas as suas experiências, aprendizados, com tudo que você sabe e até com a ausência de saberes, é uma pessoa única e certamente uma pessoa também separada para servir numa determinada necessidade. Outro argumento, vamos lá. Deus concede dons a todos os seus filhos para que eles os usem e desenvolvam no ministério. Cada cristão pode se dizer que ele é nota 10 em sua área de interesse. Cada um possui alguma coisa boa para oferecer. Desenvolver e usar seus dons é um ato de boa mordomia e de culto. Você, talvez você esteja agora aí ouvindo essa conversa e está meio assustado. Você diz assim: eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada. Olha, isso não é verdade. Isso não está correto, esse pensamento não é verdadeiro. Certamente você tem o que oferecer para o reino de Deus através das suas experiências, através da sua formação, através do seu conhecimento. Tá? A não ser, grave isso, a não ser que você esteja doente e aí você precisa de cuidado, e aí você deve me procurar o conselho dessa igreja para ser tratado. Você tem sim, se você estiver saudável, você tem sim capacidades para usar no reino de Deus. Talvez você não conseguiu descobrir ainda, mas nós juntos podemos fazer isso. Vamos para mais um princípio? Diz assim: os dons são descobertos por meio dos ministérios e não os ministérios por meio dos dons. Isso significa que cada um deve servir na área que se identifica com o seu dom. Ele está dizendo o seguinte: olha, se envolva, e ali você vai percebendo a sua habilidade e tudo mais. Se não for ali, é em outro lugar, tá bom? Vamos a mais um princípio. É da vontade de Deus que o ministério seja desenvolvido de acordo com o contexto da igreja local. Isso aqui é muito, muito interessante da gente pensar. Imagina eu, pastor aqui nesta igreja, e com um sonho, com um desejo de cuidar de, deixa eu ver aqui, de pomeranos. Estou inventando aqui uma história agora, um exemplo agora. Então, eu aqui na igreja de Taparica, procurando nos bancos da igreja
né, nas cadeiras aqui da igreja, que não tem banco, né, nas cadeiras aqui da igreja, pomeranos, porque eu entendo que eu fui chamado para cuidar de pomerano, para tratar com pomerano e tal. Olha, eu estou no lugar errado. Certamente, se eu estivesse pensando assim, eu estaria no lugar errado ou estaria sonhando errado, enxergando uma missão que Deus não me deu. Então, você que está nesta igreja, ou se você está assistindo isso aqui e pertence a outra igreja, você precisa ver qual é a necessidade, qual é a demanda da sua própria igreja, qual é o contexto da sua igreja. Não adianta nada você querer uma coisa que a sua igreja não tem. Não adianta nada você ficar babando por ministérios que estão na igreja da rua de trás, na rua da frente, na cidade de trás, na cidade da frente, no estado de trás, no estado da frente. Olha, não funciona. Se você é um servo mesmo, está alocado aqui nesta igreja, precisa descobrir como servir às necessidades dessa igreja. Ou o que você pode fazer? Se você acha que não tem para você ministério aqui, que tem para você estar só em outro lugar, né? No Japão, na Coreia, São Paulo, Manaus, Goiânia, Belo Horizonte, qualquer lugar. Estou citando coisas aleatórias aqui. Se só lá tem um ministério que você entende que foi chamado, prepara, junta suas roupas, faça sua malinha e vá para lá. Porque vai ser muito triste você viver uma vida de não serviço porque não estava no lugar certo, estava no lugar errado. Agora, se você entende que é um servo, que você também, assim como Jesus, veio para servir e não ser servido, você vai submeter todos os seus pensamentos, todas as seus sonhos, seus projetos a Deus. E vai falar assim, Deus, o que eu posso fazer aqui, aonde eu estou? Tem muita gente que é especialista em abençoar a igreja que ele não está nela, a outra igreja. Você pode e deve abençoar a sua igreja, não a igreja que você não está nela, é onde você está. Correto? Vamos mais, porque senão parece que assim, é questão de coerência até, né? É uma questão de coerência. Imagina, eu aqui em Vila Velha, querendo servir a igreja presbiteriana segunda, lá de Barra do Piraí, onde eu fui pastor e tenho excelentes lembranças. Ou a igreja presbiteriana do Itapemirim, bairro Itapemirim, aqui em Cariacica, do lado aqui, onde fui pastor também. Eu não posso se pensar em servir a eles, porque eu estou aqui. Eu tenho que saber como eu sirvo aqui. É simples de entender, eu acredito que você já compreendeu. Se já compreendeu, pode dar um like aí então, que não custa nada e a gente ajuda esse conteúdo a ser espalhado. Mais um argumento, são muitos, hein? O Espírito Santo é quem equipa os membros das igrejas com dons espirituais de que eles precisam para executar as tarefas que ele deseja que sejam realizadas. Nós cremos nisso, que o Espírito Santo coloca em cada membro, em cada filho de Deus, o dom que é necessário para aquela igreja. Nós cremos nisso. Então não vai faltar, né, dom. O Espírito Santo não está de preguiça, não está de férias. O que às vezes falta é nossa disposição em executar essas coisas. Mais uma, a igreja existe para operar na base dos dons espirituais e não somente na base, né, dos oficiais eleitos. Isso é uma verdade muito clara. Aqui nesta igreja mesmo nós temos como oficiais presbíteros e diáconos. Os diáconos são oficiais eleitos, os presbíteros também. Eu sou um presbítero, que sou conhecido como pastor, porque sou um presbítero docente, cuido da área do ensino. Os demais presbíteros são presbíteros regentes. Aí, para facilitar a comunicação, presbítero, pastor. Mas eu também sou um presbítero. Na Igreja Presbiteriana do Brasil é assim. Obviamente que se tudo que fosse acontecer na igreja dependesse apenas de diácono e de presbítero, a igreja não andava. Porque não existe, né, como a igreja funcionar apenas com serviço prestado pelos diáconos e pelos presbíteros. Por isso que o texto que nós estamos lendo diz que a igreja opera a partir dos dons, né, dos ministérios, da capacitação que Deus dá a cada um. E aí nós temos muita gente que não é diácono, que também não é presbítero, que serve aqui nessa igreja, por isso essa igreja está aí caminhando para completar 30 anos, porque tem muitas pessoas que não dependem desse cargo eleito para poder trabalhar. Vamos ver mais um argumento aqui que
está dando base para aquela ideia de que a pessoa chegou na igreja, ela precisa se envolver logo com o trabalho da igreja. Tá? A igreja não é uma empresa, a igreja é um corpo. A igreja não é uma organização, ela é um organismo. Por isso, certos procedimentos, certas normas podem sepultar os ministérios. Então, o padrão de avaliação e de atuação das coisas na igreja é diferente daqueles do mundo. A mobilização de cada membro como ministro é o segredo do crescimento equilibrado da igreja. Isso aqui parece até infantil, depois que a gente vai vendo todos esses argumentos, é que cada membro se envolvendo no pouquinho que ele pode, doando ali um tempo para servir a igreja, para servir o reino de Deus nesse mundo, a igreja cresce, porque cada um fazendo um pouquinho, junta tudo, dá um pocão, né? Dá muito, e aí as coisas funcionam, tá? Então por isso que é importantíssimo que você se envolva. E se você tiver dúvida, que a gente busque junto saber aonde que você vai se envolver, mas não fica parado, braço cruzado, esperando, olhando como se fosse um espectador. Você não foi chamado para isso, tá bom? Você é novo aqui nessa igreja, ainda não está fazendo nada? Por quê? Me procura, nós vamos achar algo que você pode fazer para servir ao Senhor, para poder abençoar a igreja que está abençoando a sua vida, que está cuidando de você, que está alimentando a sua alma e que está zelando por você espiritualmente. Vamos a mais alguns argumentos aqui. Todos os ministérios devem funcionar visando alcançar o bem-estar e o crescimento do corpo. Tá vendo? Não é para agradar quem faz, é para funcionar melhor a igreja como corpo de Cristo. Isso deve ser feito como realização espiritual e nunca como uma competição, como uma realização particular. Eu faço porque eu gosto. Olha, eu faço na igreja, na maior parte do tempo, aquilo que eu gosto. Mas eu também faço na igreja aquilo que eu não gosto. Por quê? Porque eu estou vendo a necessidade da igreja. Deixa eu exemplificar isso melhor para você. Você é pai, você é mãe. Ou se você não é, mas você imagina, não é tão difícil assim fazer esse pensamento. O pai, a mãe, ele não faz só o que agrada com o filho, ele faz muita coisa que não agrada. Eu não conheço ninguém até hoje que diga para mim assim, uma das coisas mais maravilhosas da paternidade ou da maternidade é ser acordado no meio da noite com gritos, com choros da criança. Olha, pastor, eu gosto demais disso. É a melhor parte de ser mãe, a melhor parte de ser pai. Tá dormindo, um soninho gostoso, e de repente acordar assustado com a criança chorando e berrando, ou porque sonhou, porque está passando mal, porque está com fome, porque está suja, não importa. Não, mas mesmo assim, quando a criança acorda, você vai lá e faz o que tem que ser feito. Então não fazemos só o que nos agrada, fazemos o que precisa ser feito, porque assumimos responsabilidades com aquele serzinho. A mesma coisa tem a ver com a igreja, né? Nenhum ministério deve ser visto como superior ao outro, porque ninguém está disputando nada. Outro argumento. Equipar os cristãos para o ministério deve ser a prioridade número 1 dos pastores e ministros de Deus. Aqui, nós já estamos chegando a 20 minutos, aqui eu quero pegar com você aqui essa situação. Esse deveria ser meu maior trabalho aqui na igreja. Equipar você. Ajudar você a desenvolver seu dom, seu talento. A descobrir seu lugar no corpo, né? Que parte do corpo você é. Infelizmente, muitas vezes nós perdemos tempo fazendo outras programações porque já estamos acostumados com ela. Pensa nisso, meu irmão, se não está na hora da gente parar e gastar mais tempo, eu e você, buscando ao Senhor e ajudando você a desenvolver. Como igreja aqui, nós temos tentado, fizemos curso há pouco tempo, tivemos curso sobre pregação, curso para novos membros, temos feito cursos para sanar as necessidades de fato de quem tem, mas eu vejo que ainda tem muita gente ainda no stand-by, muita gente assim, só na plateia. Isso não é legal, tá bom? Quem sabe agora, né, em 2022, a gente consiga virar essa chave e envolver mais, né, gastar mais energia
e conhecimento e tempo te ajudando a crescer, a desenvolver seu dom e seu talento. Bora para mais um argumento. E desde já, obrigado aí pela sua atenção. Hoje eu avisei, o negócio vai ser um pouquinho maior, mas você precisa ver, talvez até rever de novo esse vídeo para poder pegar cada um desses argumentos aqui e aplicar na sua vida. Vamos lá. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós nos comprometemos. Daí o fato de encorajarmos todos a assumir um compromisso com Cristo e com a igreja. Por que a gente ensina isso? Porque cada cristão que assume um compromisso com Cristo, ele fica mais comprometido com aquilo. Se ele assume algum compromisso com o trabalho da igreja, ele também se envolve melhor e pensa mais naquilo. Se ele ficar solto, ele não tem nada para prestar conta para ninguém, não está preocupado com nada. Outro argumento. A marca registrada da igreja madura é que nela os padrões de liderança são elevados ano após ano. Então hoje nós temos um grupo de líderes aqui na igreja de Itaparica. No ano que vem, esse grupo precisa crescer em todos os sentidos. Crescer em conhecimento, através de palestras, seminários, acampamentos, retiros, aulas, cursos externos também daqui, e crescer em número, porque esse grupo crescendo, crescem também os liderados, vão ter mais gente para ser liderada, vai chegar mais gente. Então isso é saudável, e é isso que nós buscamos aqui na Igreja Presbiteriana de Itaparica. Outro argumento, todo líder é também um aprendiz. Isso aqui é muito legal. No momento em que você para de aprender, também para de liderar. É por isso, meus irmãos, que o conselho dessa igreja sempre apoia e me incentiva a continuar estudando, fazer curso, visitar outras igrejas para poder ver o que está acontecendo lá e aprender um pouco com um colega que está tendo uma experiência diferente e à frente da nossa. E por isso que eu estou sempre buscando também conhecimento em livros. Você também precisa disso. Por isso que a gente precisa ter mais momentos de crescimento juntos aqui. Deve haver unidade sem uniformidade. A diversidade de ministérios apenas ilustra a diversidade de dons, né? Então não tem problema a gente ter muita gente fazendo muita coisa. Não tem problema nenhum. Às vezes alguma coisa pode parecer que está concorrendo com a outra por causa de dia, de horário, mas na verdade são diversos dons, diversas pessoas e mais gente sendo ocupada e alcançada. Olha que interessante esse argumento aqui. Estamos acabando, tá? Fica comigo aí. Os ministérios são transitórios. Se um ministério não tem mais razão de existir, façamos-lhe uma cerimônia fúnebre decente, vamos enterrá-lo. Não podem existir vacas sagradas em igrejas saudáveis. Eu estou plenamente de acordo com esse argumento aqui. Tem coisa que não funciona mais, precisa ser colocada de lado. Mas isso tem que ser buscado com muita oração, com muita dependência de Deus, com muito respeito com cada um, com cada sentimento que está envolvido ali. Nós já tivemos na igreja um ministério de retroprojetor, hoje não tem mais. Então não adianta querer alguém falar assim, não, a gente tem que restaurar, buscar aquilo do passado, que era muito bom na década de 90. Então, não precisa, retroprojetor não precisa. Né? Nós já tivemos, a gente olha para dentro do templo, quando você entrar aqui nessa igreja, dá uma olhadinha, você entrou, olha para a esquerda, você vai ver uma casinha ali que está com as cadeiras dentro dela. Sabe por quê? Porque algum tempo atrás, aquela casinha ali era suficiente para colocar mesa de som. Hoje, a nossa mesa de som e outros equipamentos para a transmissão que nós precisamos usar, e a gente usa todo domingo, não cabe ali, não serve ali. Ou seja, aquela casinha não presta para isso mais. Ela perdeu o sentido de existir. Aquele cômodo que está ali à esquerda de quem entra no templo, lá pelos fundos. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem coisa que de fato precisa dar lugar a outra. Teve muita utilidade num determinado momento, hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Algum tempo atrás, existia uma pessoa só para apertar o botão do elevador. Ele era, acho que era assessorista, né? O nome que se dava para essa função.
Hoje eu e você entramos no elevador, a gente mesmo aperta, de vez em quando a gente se perde lá, mas tá tudo ali dentro mesmo, não tem problema. Ou seja, aquela função, aquele, entre aspas, ministério, não tem mais razão de existir. Por isso, tem que ser sepultado para que outro nasça e ocupe o seu lugar. Mais 4 funções, mais 4 argumentos só aqui. O líder não estará pronto para participar de algum ministério até que esteja disposto a servir em qualquer área. Se você não está disposto a servir, em ajudar, em contribuir com o todo, você também não está preparado para servir no particular, naquela área específica. Outro argumento. Deve-se esperar padrão de excelência dos ministérios, mas não de perfeição. Excelência é fazer a coisa bem feita da melhor maneira possível. Perfeição já é, às vezes, uma mania pessoal. Ninguém deve fazer nada de forma relaxada, mas deixar de fazer porque não conseguiu atingir um determinado padrão imaginário, aí é bobagem, é besteira, é até infantil, sem perder a qualidade. Excelência é fazer o melhor que você pode fazer. Penúltimo argumento: a criatividade e as inovações nos ministérios devem ser encorajadas, mesmo que apresentem falhas no início. Não errar significa que não se está crescendo ou que não se está tentando fazer nada novo. Quando a gente fala assim, não, a gente não erra aqui, então também não faz nada novo, porque quando vai fazer alguma coisa nova, se erra. Eu gostei muito dessa frase aqui, ele falou, não temos falhas, temos apenas experiências que não deram certo. Precisa ter espaço para a criatividade, para pensar diferente. Essas cadeiras viradas para esse lado tá bom? Ou se virar para o outro fica melhor? Essa projeção, ela está no meio, mas se a gente colocar de lado, será que não vai ficar melhor? E se a gente mudasse o púlpito e a pregação fosse só de um lado e o pessoal da música fosse... Coisas assim, estou dando exemplo aqui para te fazer pensar. Mas, obviamente, você entendeu o princípio. É que tem que ter espaço para criatividade. Por último, um projeto que não deu certo não significa uma pessoa que não deu certo. Não existem pessoas erradas em nossas igrejas. Deus manda para a nossa igreja as pessoas que precisam estar ali. O que existe são pessoas certas em ministérios errados. Fulano pegou para fazer e não deu certo. Ele descarta o fulano? Não. Talvez ele estava no lugar errado. Ele tem uma outra função em algum lugar. Não tem que descartar a pessoa, descartar o irmão. Tem que descartar, sim, a ideia de ele continuar naquele esquema ali. Tá, meus irmãos, vamos chegando ao final aqui dessa reflexão, que já está chegando a 30 minutos. Eu já agradeço a sua paciência, a sua dedicação aqui nesta aula. E eu quero dizer que existem ministérios para todas as pessoas na igreja, para todas, né? E não pode existir barreira para que elas participem. Quero trazer uma palavra assim de, não sei como é que vai soar para você, né? De desabafo, talvez, né? Aqui eu tenho tentado exercer essa verdade que eu estou defendendo com vocês aqui. Todas as pessoas que chegam são oferecidas a elas oportunidades. Infelizmente, algumas pessoas ganham espaço e oportunidade para trabalhar aqui, para exercer funções e depois não valorizam essa oportunidade. Às vezes porque por uma questão pessoal, questão particular, de enfermidade, de compromissos assumidos em outros lugares, ou às vezes até de caráter mesmo, ou melhor, de falta de caráter. Elas não continuam, elas não vão à frente, elas não aproveitam essa situação. Mesmo assim, diante disso, podemos ser levados a pensar então que a gente não pode dar oportunidade para qualquer um, né? Que a gente não pode abrir os braços assim para receber as pessoas, que a gente não deve facilitar a vida delas aqui. Eu continuo dizendo para você que aquelas coisas que dão errado, aquelas pessoas que por um motivo particular, por compromissos que são às vezes embaralhados, pode ser um problema particular de doença, problema na família, ou compromissos do trabalho, da lida, que às vezes tomam muito tempo, ou mesmo uma falta de caráter de gente que assume e depois joga para lá de qualquer maneira e não dá satisfação.
essas experiências não vão me convencer de que a gente precisa criar aqui um esquema de formação estilo militar, academia militar, que a pessoa vai entrar, tem que ser treinado para depois assumir o posto 4, 5 anos depois. Não, aqui é a igreja, aqui é o reino de Deus, aqui você tem espaço para desenvolver seu dom e seu talento, tem que ter. Se você não sabe ele ainda, se você não conseguiu descobrir, nos procure e juntos nós vamos orar e Deus vai mostrar isso para a gente, porque Deus é bom e quer você na seara. O que a gente precisa não é reclamar e chorar por aqueles que dão pouco caso ou que não conseguem permanecer nas oportunidades que receberam. O que a gente tem que fazer é aquilo que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: olha, a seara está aí, pronta para ser desbravada, mas os trabalhadores são poucos. Vamos sentar e vamos chorar? É isso? Não, Jesus continua dizendo: peçam ao Pai que mandem trabalhadores para a seara. O que cabe a nós é orar, né? Senhor, manda trabalhador para a minha igreja. Senhor, me manda como trabalhador para essa igreja. A gente tem que pedir ao Pai que dê providência, que Ele entre com a providência dEle para cumprir esses objetivos. Espero que Deus tenha abençoado você, que essa aula aqui tenha clareado bastante coisa na sua mente, né? Espero seu comentário aí e também a sua interação aí pessoalmente, né? Você tem contato comigo, né? Aqui mesmo nesse canal você consegue falar comigo aí pelo Instagram, e você que é da igreja já sabe aí meu telefone, já tá acostumado a saber que a gente não é inacessível, tá bom? Deus te abençoe. Quero fazer uma oração e encerrar assim essa aula. Pai querido, muito obrigado por esse tempo aqui junto com os meus irmãos. Eles estão aqui comigo porque eles querem de fato servir ao Senhor, querem ver a tua obra sendo expandida e crescendo sobre a face da terra. E por isso estão aqui nesse momento dedicando tempo, atenção, preocupação com a tua obra, com a tua igreja. Eu louvo ao Senhor, meu Pai, pela vida de cada um deles e peço que o Senhor os abençoe de maneira muito poderosa. Aqueles que estão no ministério, mas que estão em dúvida, que eles tenham a confirmação do Senhor, que estão ali e que o Senhor os quer ali. Aqueles que ainda não estão, que procurem ao Senhor e descubram aonde podem te servir. E que o Senhor nos ajude a fazer esses ajustes para que a glória do Senhor seja manifestada cada vez mais em nosso meio. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.